Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai investigar uma coisa que, olha, talvez explique muita discussão acalorada sobre profecia bíblica, sabe? Porque tem tanta visão diferente sobre o fim dos tempos. Pois é, uma boa pergunta. E o material que a gente analisou hoje sugere que a resposta pode não estar escondida em versículos obscuros, mas em algo mais básico, assim, o manual de regras que cada um usa para ler o texto. Ah, interessante isso, como se fossem óculos diferentes, né? Exato. A fonte argumenta que, se as regras estiverem erradas, bom, aí toda a imagem do fim do jogo muda. E é justamente esse nosso foco hoje. Vamos examinar os métodos de interpretação das escrituras proféticas. A base para a nossa conversa são trechos do Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. Um clássico, né? Sim. O objetivo aqui é entender os dois principais métodos que ele apresenta, né? O literal, ou histórico-gramatical, e o alegórico. E porque, segundo essa fonte, a escolha entre eles é tão decisiva. Ok, vamos desempacotar isso então. O ponto de partida do texto é que as grandes divisões em escatologia, tipo pré-milenarismo versus amilenarismo, ou pré versus pós-tribulacionismo, elas não são só sobre o que se acredita sobre o futuro, mas, no fundo, é sobre como se chegou a essa crença. É uma questão de hermenêutica mesmo, né? A ciência da interpretação. Isso. E a fonte sustenta isso, mostrando como até críticos de uma visão acabam reconhecendo a importância do método da outra. Por exemplo, autores como Oswald Alice, ele não concordava com o pré-milenarismo, mas apontava que a marca registrada deles era essa insistência na interpretação literal. Ah, faz sentido. E os pré-milenaristas, por outro lado, acusavam as outras visões de espiritualizar ou alegorizar demais as profecias. Fica uma troca de acusações sobre o método, então. Exatamente. Figuras como Charles Feinberg, por exemplo, argumentam que a igreja primitiva tendia ao pré-milenarismo justamente por causa de uma leitura mais direta, mais literal, e que a mudança veio depois, né, com a adoção de outros métodos, como o de Orígenes, que era mais inclinado à alegoria. Entendi. E parece que essa conexão entre o método escolhido e o resultado final é bem explícita no texto, né? Quer dizer, se um método te leva a crer num reino literal de Cristo na Terra por 1000 anos, o pré-milenarismo. Certo. E outro método não te leva a isso, como o amilenarismo, a escolha do método acaba definindo o que você espera do futuro. Sem dúvida. E o que é fascinante aqui, sabe, é que até teólogos que não adotam essa visão de um reino literal futuro, como o Floyd Hamilton, ele é um amilenarista citado no texto, até ele admite que se você pegar as profecias do Antigo Testamento e ler de forma direta, literal, elas de fato parecem apontar para esse tipo de reino terrestre que os pré-milenaristas esperam. A discordância dele não é sobre o que o texto diz literalmente, mas sobre como a gente deve interpretar isso hoje na nossa era. Ah, então a questão não é o texto diz isso, mas como eu devo entender o que ele diz. Exatamente. O Alice também é citado dizendo algo parecido, que se você interpretar literalmente certas profecias do Antigo Testamento, não dá para dizer que elas já se cumpriram totalmente na era atual. Fica muito claro que o método adotado, ele direciona e muito a conclusão teológica. Isso explica porque autores como o Pentateus e o Albertus Peters, que a fonte menciona, insistem tanto que a primeira coisa a se fazer, antes mesmo de começar a debater as profecias em si, é tentar concordar sobre as regras de interpretação. É a base de tudo, né? Pois é. O Peters chega a dizer que sem um acordo sobre como lidar com essa tal espiritualização da profecia, a discussão vira, como ele diz, interminável e infrutífera. É como tentar jogar xadrez com um jogando pelas regras do xadrez e o outro pelas regras da dama, né? Não funciona. Exatamente. Basicamente estão jogando jogos diferentes com o mesmo tabuleiro. Correto. A fonte menciona que alguns chegam a ponto de identificar o erro fundamental de uma posição teológica oposta como sendo justamente o seu método interpretativo. Nossa. E o Bernard Shaw também é citado reforçando essa necessidade de um método preciso para entender a palavra de Deus para evitar cair em erro. A questão do método não é secundária, sabe? É central para a abordagem do texto
Entendi. E embora, historicamente, existam vários métodos, o texto até lista alguns mencionados por Terry, como aláquico, agádico, místico, etc., o debate atual em escatologia, segundo o material que a gente analisou, gira em torno de dois principais, o alegórico e o literal, também chamado de histórico-gramatical. Ok, então vamos começar pelo método alegórico. Como ele é caracterizado na fonte? Qual é a ideia principal dele? A ideia básica, sim, é buscar um sentido que está escondido, um sentido mais espiritual por trás das palavras literais do texto. O sentido óbvio, o literal, seria só um véu, um veículo para uma verdade mais profunda. Alguns autores citados, como Angus e Green, descrevem como um método que até admite o sentido literal, mas que busca ou até requer uma interpretação moral ou figurada secundária. Então ele não necessariamente nega o literal, mas diz, tem mais coisa aqui. Em algumas vertentes, sim, mas há também uma visão mais crítica apresentada, como a do Charles Fretty. Ele sugere que em alguns usos desse método pode-se até desprezar o sentido histórico e literal original. Ah, e já é diferente. Sim, aí as palavras e eventos podem ser transformadas em alegorias para talvez sustentar crenças que a pessoa já tem ou para contornar algumas dificuldades teológicas que o texto literal apresentaria. Entendi. A crítica implícita aí é que ele pode acabar sendo usado para inserir um significado no texto, em vez de só extrair o que já está lá. Exatamente essa é a preocupação levantada. E quais seriam os riscos ou os perigos que a fonte aponta nesse método alegórico? Olha, a fonte lista alguns perigos que considera bem sérios. Primeiro, tem o risco de a interpretação virar pura especulação, né? Sem uma base firme no significado comum das palavras, o Milton Terry alerta para isso, a imaginação do intérprete ganha asas, mas pode voar para bem longe do sentido original do texto. Fica muito subjetivo, então. Exato. E isso leva ao segundo perigo. A autoridade acaba se deslocando do texto para o intérprete. A interpretação passa a depender muito dos filtros, das crenças prévias, até dos preconceitos de quem está lendo, e não tanto do que está efetivamente escrito ali. O F.W. Farr tem uma citação que a fonte traz que é bem forte sobre isso. Ele diz que o leitor fica basicamente entregue de mãos amarradas aos caprichos do intérprete. Pesado. E tem mais algum risco? O terceiro ponto é a falta de um controle objetivo. Tipo, como é que você vai saber qual interpretação alegórica é a correta se podem existir várias? O Hammer argumenta que sem um método mais objetivo, o controle acaba sendo a tradição da igreja ou a opinião dominante do momento, o que pode ser bem problemático, né? Com certeza. Depende muito do grupo, da época. Pois é. E por fim, tem o risco de simplesmente anular o sentido original do texto. Até o Alice, que, segundo a fonte, usaria o método alegórico em escatologia, adverte contra usar ele de forma a privar as palavras do seu sentido claro e óbvio. Entendo os perigos apontados. Mas, geralmente, quem defende o método alegórico costuma apontar para a própria Bíblia, né? O caso mais famoso que sempre citam é Gálatas 4, onde o apóstolo Paulo fala de Sara e Agar como uma alegoria. Como é que a fonte lida com esse argumento? Isso não validaria o método? Esse é um ponto crucial, sem dúvida, e a fonte o aborda diretamente. Ela cita o F.W. Farrar novamente, que levanta várias ressalvas importantes sobre esse exemplo de Gálatas 4. Quais ressalvas? Bom, primeiro, ele diz que talvez seja o único exemplo realmente claro em Paulo. Segundo, que pode ter sido um argumento muito específico para aquele contexto de Paulo, talvez um argumento ad hominem para os leitores dele. Terceiro, que não é essencial para o argumento principal que Paulo está desenvolvendo ali em Gálatas. E quarto, e muito importante, que essa alegoria não anula a história literal de Sara e Agar. Elas existiram de verdade. Então, Farrar argumenta que uma única ocorrência, com todas essas ressalvas, não estabeleceria uma regra universal de interpretação para toda a Bíblia. Faz sentido. Um exemplo isolado não faz a regra. Exato. Além disso, a fonte cita George Gilbert, que sugere que Paulo, embora talvez visse a possibilidade da alegoria, a usou muito, muito raramente, preferindo quase sempre o sentido mais direto e simples do texto.
Mas a fonte oferece alguma outra explicação específica para Gálatas 4, além dessas ressalvas? Sim, oferece. E é uma distinção chave feita pelo próprio Pentecost, o autor principal do material que a gente está usando. Ele argumenta o seguinte: Paulo, ali em Gálatas, não estaria aplicando o método alegórico de interpretação àquele que substitui o literal pelo alegórico. Certo. O que Paulo estaria fazendo, segundo o Pentecost, é interpretando uma alegoria que já existia implicitamente na própria narrativa do Antigo Testamento. Ou seja, o texto original já continha elementos alegóricos ou tipológicos e Paulo estava apenas explicando isso. Ah, entendi a diferença. Uma coisa é interpretar uma alegoria que o texto já contém. Outra coisa é aplicar um método alegórico a um texto que originalmente era para ser lido de forma literal, como uma narrativa histórica. Exatamente. É uma distinção crucial para eles. Interpretar figuras de linguagem ou alegorias que a própria escritura apresenta é parte normal da interpretação. Impor um método alegórico sobre textos que são narrativos, históricos ou proféticos literais seria outra coisa bem diferente. Certo, a distinção ficou clara. E quanto ao outro argumento comum que às vezes aparece, o uso de tipos no Novo Testamento. Aquela ideia de que pessoas, eventos ou objetos do Antigo Testamento prefiguram Cristo ou a Igreja. Isso não seria uma forma de alegorizar também? É outra acusação que às vezes fazem, né? A fonte até menciona que Ellis acusa os dispensacionalistas, que são geralmente literalistas, de serem incoerentes e levarem a tipologia a extremos. E como a fonte responde a isso? Interpretar tipos é alegorizar. A fonte refuta essa conexão baseando-se em Pentecost e também em Holling Schaeffer. Eles argumentam que a tipologia, na verdade, depende fundamentalmente da realidade literal do tipo. Como assim? Pensa bem, para que a figura lá do Antigo Testamento, o tipo, que é algo conhecido, histórico, concreto, ensine algo sobre a realidade do Novo Testamento, o antítipo, que muitas vezes é espiritual ou futuro, é preciso que o tipo seja real, histórico, literal, e que exista um paralelo concreto entre os dois. Ah, tá. Se o tipo não for real, a comparação não funciona. Exatamente. Se você alegorizar o tipo, negar a sua literalidade, a comparação toda perde o sentido, perde a força. O Schaeffer é citado dizendo que existe uma diferença abissal, como ele coloca, entre interpretar uma alegoria que está na Bíblia e alegorizar uma passagem que é claramente literal. Entendi. Então, para essa perspectiva, nem Gálatas 4, nem a tipologia justificariam um método alegórico generalizado para toda a escritura. Correto. É essa a conclusão que a fonte apresenta sobre esses argumentos. Ok, então, se o método alegórico é apresentado com todas essas ressalvas e perigos, vamos agora para o outro lado da moeda, o método literal, ou também chamado de histórico-gramatical. Como ele é definido na fonte? Basicamente, ele é definido como um método que busca dar a cada palavra o seu sentido usual. Normal, sabe? Aquele sentido que a palavra teria no uso cotidiano, no dia a dia. Isso levando em conta, claro, o contexto da época em que foi escrito e as regras da gramática da língua original, hebraico, aramaico, grego. É o que o Ham chama de sentido normal ou costumeiro, e o termo histórico-gramatical, que a fonte referencia em Thomas Horn, reforça justamente isso, entender o texto à luz do seu contexto histórico e da sua estrutura gramatical. Parecia uma abordagem mais direta, talvez. Mas pé no chão, não. Aqui é onde fica realmente interessante, porque imagine que os argumentos a favor desse método sejam bem fortes para quem o defende. Sim, são fortes. A fonte apresenta vários argumentos, compilados principalmente por Ham e pelo próprio Pentecost. O Ham destaca alguns pontos-chave. Primeiro, é assim que a gente entende qualquer linguagem normalmente, no dia a dia. Ninguém fica procurando sentido escondido em tudo. Verdade. Segundo, todos os sentidos figurados, metáforas, símbolos, tipos, eles dependem primeiro de um sentido literal para funcionar. A figura só tem força porque a gente conhece o sentido literal daquilo que está sendo usado como figura. Certo. Terceiro, ele argumenta que a maior parte da Bíblia, quando lida assim literalmente, faz um sentido bem satisfatório.
quarto ponto importante. Esse método não ignora as figuras de linguagem. Ele as interpreta como figuras de linguagem quando a natureza da frase ou o contexto claramente indicam isso. Não é um literalismo rasteiro. Bom esclarecer isso. Quinto, ele seria o único controle real contra a subjetividade excessiva do intérprete, contra a imaginação voando solto. E sexto, ele se alinha melhor com a própria natureza da inspiração divina, que teria usado linguagem humana, palavras, gramática de forma compreensível. E o Pentecoste, ele adiciona mais argumentos a favor do literalismo? Adiciona sim. Ele argumenta, por exemplo, que faria todo sentido Deus comunicar sua palavra de forma que ela pudesse ser entendida corretamente pelas regras normais da linguagem que ele mesmo criou. Ele também aponta que a própria Bíblia muitas vezes interpreta passagens anteriores de forma literal. O Novo Testamento citando o Antigo, por exemplo. Citações diretas, né? Exato. E talvez o argumento mais enfatizado por ele e por Feinberg seja o de como o Novo Testamento usa o Antigo Testamento em relação às profecias sobre a primeira vinda de Cristo. Eles afirmam que todas as profecias sobre nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus teriam sido cumpridas literalmente, sem nenhuma exceção. Nenhuma foi cumprida de forma alegórica ou espiritualizada. É um argumento forte esse do cumprimento literal na primeira vida. Sim, e eles acrescentam que, mesmo quando o Novo Testamento aplica uma profecia antiga a uma situação contemporânea que não é o seu cumprimento final e completo, às vezes, como uma aplicação, um cumprimento parcial, isso não anularia a expectativa de um cumprimento futuro completo e também literal daquela mesma profecia. Entendi. E quais seriam as vantagens práticas desse método literal, segundo a fonte? O que ele oferece de bom para o intérprete? Bom, Ham e Pentecost destacam algumas vantagens. Primeiro, ele se baseia em dados mais objetivos, gramática, história, contexto cultural, léxico, coisas que podem ser estudadas e verificadas. Certo, tem uma base mais concreta. Segundo, justamente por isso, ele oferece um mecanismo de controle sobre a interpretação. A interpretação precisa se conformar a esses dados. Funciona como uma espécie de verificação, parecido com o que acontece na ciência, que rejeita hipóteses que não se encaixam nos dados. Seria a única fiscalização real contra interpretações puramente subjetivas ou de duplo sentido. Terceiro, a fonte argumenta que, historicamente, esse método teria tido mais sucesso na exposição bíblica. Cita a Reforma Protestante, com Lutero e Calvino, como um retorno a esse método e menciona uma lista de outros exegetas notáveis que o seguiram. E tem mais alguma vantagem? Sim, uma bem importante. Ele colocaria a autoridade final no próprio texto da Escritura e não na genialidade intelectual do intérprete, nem no misticismo, nem em tradições externas à Bíblia. Isso tornaria a compreensão da mensagem bíblica mais acessível ao leitor comum, que sabe ler e entende as regras normais da linguagem. Faz sentido. Liberta um pouco da dependência de gurus ou de interpretações muito complexas. Mas sempre fica aquela dúvida, Esse método literal, ao focar no sentido normal, não acaba achatando a Bíblia? Ignorando toda a riqueza poética, as metáforas, os símbolos que a gente sabe que existem lá? É uma preocupação muito comum e a fonte faz questão de abordar isso. A resposta que ela dá, baseando-se em autores como Gigot e Craven-Lange, é um enfático não. Ah, é? Como assim? Eles explicam que um método literal corretamente entendido reconhece plenamente o uso de figuras de linguagem na Bíblia. A questão-chave é entender por que as figuras são usadas. Elas são usadas para comunicar verdades literais de uma forma mais vívida, mais impactante, mais memorável. Entendi. A figura está a serviço da verdade literal. Exatamente. Eles até fazem uma distinção interessante. Existe o sentido literal estrito, por exemplo, quando a Bíblia fala de um homem chamado João, e existe o sentido literal figurado, por exemplo, quando Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Ambos são considerados sentidos literais, no sentido de que são o significado imediatamente pretendido pelo autor. Um é direto, o outro é derivado, metafórico, mas ambos apontam para uma realidade objetiva.
O oposto de literal nesse contexto técnico não seria espiritual, mas sim figurado ou talvez, como eles sugerem, místico. Então, o literalista não é alguém que lê tudo ao pé da letra, ignorando metáforas. Não, de forma alguma. Segundo essa visão, o literalista interpreta normalmente. Se o texto usa uma figura de linguagem óbvia, como Jesus é a porta, ele interpreta como figura. Se o texto parece uma narrativa histórica ou uma declaração direta, ele interpreta assim. A crítica deles é direcionada àqueles que aplicariam um sentido secreto, místico ou alegórico a passagens que parecem claramente literais e diretas. Talvez, como Craven e Lange sugerem, os termos mais precisos nem fossem literal versus alegórico, mas sim normal versus místico. Essa distinção é bem útil. Mas, mesmo com essas explicações, o método literal também recebe críticas, certo? A Fort menciona algumas objeções levantadas pelo Allais. Sim, menciona 3 objeções principais que o Allais levanta contra o literalismo, especialmente na profecia. A primeira é que a Bíblia usa muitas figuras de linguagem, né? Especialmente nos livros poéticos e proféticos. Certo, isso é verdade. A segunda objeção é que o assunto principal da Bíblia é Deus, que é espírito. E as realidades espirituais muitas vezes precisam ser descritas usando termos terrenos, físicos, o que poderia sugerir um sentido não literal. Uhum. E a terceira objeção é que o Antigo Testamento é visto como preparatório e o Novo Testamento revelaria um sentido mais profundo, mais espiritual, especialmente através da tipologia. Ok, são objeções que parecem fazer sentido à primeira vista. E como a fonte responde a cada uma delas? Bom, para cada uma, a fonte apresenta uma contra-argumentação, baseada principalmente nas ideias de Pentesch e Feinberg. Para a primeira objeção, sobre as figuras de linguagem, eles concordam que sim, existem muitas figuras, mas reafirmam que elas servem para ensinar verdades literais de forma mais rica e vívida. A presença de figuras não exigiria uma alegorização generalizada de todo o texto profético. Ok. E sobre o tema ser espiritual? Sobre o tema espiritual, argumentam que justamente para revelar o espiritual que é desconhecido para nós, a revelação precisa usar paralelos com o que a gente conhece, o literal, o terreno. O fato de o assunto ser espiritual não exigiria automaticamente uma interpretação alegórica. Eles fazem uma distinção importante entre o que é genuinamente espiritual, relativo ao Espírito Santo, a verdade divina, e o que é artificialmente espiritualizado, uma interpretação que impõe um sentido não literal. Entendi a diferença. E a última, sobre o Antigo Testamento ser preparatório e a tipologia. Sobre o AT ser preparatório e os tipos, a resposta é que o Novo Testamento de fato cumpre e desenvolve o Antigo, mas ele faz isso através do cumprimento literal das profecias e explicando a verdade literal que estava por trás dos tipos, e não por meio de alegorização. Eles negam que o NT reinterprete o AT de forma a anular seu sentido original. Citam até a interpretação que Feinberg faz da famosa passagem de 2 Coríntios 3,6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Argumentam que Paulo ali não estaria condenando o sentido literal, a letra, da lei, mas sim a tentativa de viver a lei apenas na letra, sem a transformação interior operada pelo Espírito Santo. Interessante essa leitura de 2 Coríntios 3. Sim, busca mostrar que nem mesmo essa passagem seria um argumento contra o método literal de interpretação. Então, o que tudo isso significa, né? Tentando recapitular aqui nossa análise do material do Pentecoste, a mensagem central parece bem clara. A escolha do método de interpretação é crucial, é fundamental. Sem dúvida. A fonte argumenta de forma bem forte que essa decisão inicial, se você vai pender mais para o literal histórico-gramatical ou mais para o alegórico, ela molda drasticamente toda a sua compreensão da profecia bíblica e, por extensão, de toda a escatologia. Exato. A gente viu as definições, né, os riscos que a fonte aponta no método alegórico. Muita subjetividade, falta de controle, o perigo de inserir ideias no texto e, por outro lado, os argumentos fortes a favor do método literal,
A busca por objetividade, a consistência com a linguagem normal, o respaldo no próprio uso bíblico e até a acessibilidade por leitor comum. Isso. Fica bem evidente que a fonte que a gente analisou defende vigorosamente a primazia do método literal para se chegar a uma compreensão que ela considera mais fiel ao texto original. Sim, e o que é fascinante aqui é justamente como essa escolha metodológica, que pode parecer algo bem técnico, bem acadêmico, na verdade reverbera em sistemas teológicos inteiros, né? E alimenta debates super fervorosos sobre o futuro, sobre o fim dos tempos. Com certeza. A perspectiva apresentada no material é que essa questão da hermenêutica não é um mero jogo intelectual. Trata-se de como a gente se aproxima de um texto considerado sagrado, com responsabilidade, com respeito ao que ele quer dizer. O método literal, da forma como ele é descrito ali, é apresentado como um esforço para encontrar objetividade e controle dentro do próprio texto, usando as ferramentas da linguagem e da história e tentando minimizar a influência excessiva da subjetividade de quem interpreta. O que nos leva, talvez, a uma última provocação, uma questão para quem nos ouve refletir um pouco mais. Se o método é tão determinante assim, como a fonte argumenta, como é que a gente pode ter certeza de que o método escolhido, mesmo literal, com todas as suas regras e pressupostos, não esteja ele próprio, de alguma forma, atuando como um filtro sobre o texto, talvez de um jeito mais sutil? Boa questão. Como é que a gente pode manter uma postura de autocrítica em relação às nossas próprias lentes interpretativas, sejam elas quais forem? Fica aí a questão para a gente pensar, né? Com certeza, uma reflexão importante. E com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje. Na próxima semana, estamos de volta com uma nova exploração aprofundada de materiais enviados por nossos ouvintes. Deus abençoe a todos.